Olá, amigos, boa tarde a todos. Mais uma semana abençoada, repleta de alegria, de esperança. Hoje é um dia muito especial. Por que é um dia muito especial? Porque é dia 7 de setembro, né? Então temos dois motivos para comemorar. Primeiro, porque é o dia da nossa transfusão, onde a equipe espiritual nos visita e nos ajuda nas nossas dificuldades físicas, espirituais. Por isso eu convido a todos a não esquecerem o copo de água, onde será colocada a medicação de cada um. Então, como já é de praxe, todo mundo já sabe, né? A importância do copo de água, hoje principalmente. E depois também, porque hoje é dia 7 de setembro, estamos comemorando, né? Mais um dia de independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, estão fazendo 191 anos que o Brasil, o nosso querido Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Os nossos queridos irmãos portugueses, né? Eu adoro Portugal, adoro os portugueses. Eles são muito calorosos, são assim, que nem nós, não é? Nós temos muitos amigos portugueses na casa e a gente sabe o carinho que eles têm por nós e nós temos por eles. Não adianta, a história já diz tudo, né? Somos assim, irmãos bem próximos mesmo, né? Até a própria língua é muito semelhante. E Portugal é um encanto, as pessoas, os portugueses, nossos irmãos, são também maravilhosos, mas nós não podemos deixar de comemorar a independência do Brasil, não é? Proclamada por Dom Pedro I nas margens do Riacho Ipiranga. Olha que coisa, né? Então, o nosso querido Brasil passou a se desvincular, né, de Portugal. Então hoje é um dia assim muito especial, porque o nosso Brasil, ele é muito especial. Apesar das pessoas ainda criticarem, as pessoas, eu até me incluo, muitas vezes a gente fala, né, gosta de falar, mas os países da Europa estão tão desenvolvidos, tem tanta coisa boa por lá, e o Brasil sempre mais atrasado. Mas a gente não pode esquecer que 198 anos é muito pouco. O Brasil é um jovenzinho, né? Ele é uma criança ainda. Então, ele ainda tem muito por fazer. Mas os homens que aqui estão também têm muito que aprender para amar realmente a pátria como ela merece ser amada. Porque quem ama não deixa adoecer, não deixa faltar, quem ama não judia, não maltrata. E o nosso Brasil está passando por momentos muito difíceis. Mas também, né, já que essa pandemia é mundial, mas também nós vamos aprender muito com ela. Já estamos observando o que deve ser mudado, nem todos, mas alguns já estão despertando para isso, estão se conscientizando do amor que temos que ter por nós mesmos, pelo nosso próximo, pela nossa pátria, né? E que o que fazemos de ruim a um, fazemos de ruim a todos. Então, essa consciência mais coletiva, de irmanada, já começa a despontar em alguns, não em todos, mas em alguns ela já começa a nascer. E hoje, pessoal, eu vou novamente ler o livro do De Luca, Pensamentos que Ajudam. E eu escolhi para hoje um tema que chama-se Progredir Sempre. E a gente pode colocar essa leitura no nosso momento atual e no nosso querido Brasil. Então vamos lá. Essa frase que eu vou ler agora é de Allan Kardec. Ele diz assim: todos os espíritos tendem para a perfeição
e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Verdade? Verdade, né, gente? A vida corporal é uma lição. Aqui na Terra, nós aprendemos tudo através desse abençoado corpo, não é? Então, essa vida terrestre para nós é muito importante. E, assim, tirando a Terra, vamos dizer, a vida no Brasil. Por que eu estou falando isso, gente? Por que, Alda, você está insistindo? Porque a gente se queixa muito da nossa pátria. Nós nos queixamos que o Brasil está atrasado, que aqui os governantes assim, que os governantes assado. Mas se nós formos ver, todos os lugares são assim. Todos os lugares existem boas pessoas e más pessoas. As pessoas, os governantes bons e governantes não tão bons. Então, nós temos que parar um pouco de ficar falando do Brasil, né? Nós ouvimos muitas queixas, muitas críticas, no Facebook, com as pessoas que nós encontramos nas ruas. Mas esse Brasil não tem jeito, mas esse Brasil... Então vamos hoje, que é dia 7 de setembro, começar a pensar, a mentalizar um Brasil mais próspero. Vamos doar o nosso amor para a nossa pátria, que nos alberga, que nos abriga, que nos ajuda a evoluir, né? Então hoje eu não vou falar em questão de mundo, mas eu vou falar mais em questão de pátria, do nosso ninho, do nosso aconchego, da nossa casa, do qual nós fomos mandados através da reencarnação para evoluir, para crescer. Então, vamos pelo menos dar uma folga no dia de hoje, não é? Ao nosso Brasil, e vamos emanar bons pensamentos, pensamentos amorosos, não é mesmo? E também de muito progresso, de muita prosperidade que há de vir. Então, Kardec diz isso, né? Que todos os espíritos tendem à perfeição e por isso Deus nos dá o corpo físico para isso. Mas em sua justiça, ele lhes concede realizar em novas existências o que não puderam concluir numa primeira prova. Abençoada seja a reencarnação. Eu sempre falo, eu acredito que na nossa doutrina espírita, não existe justiça maior do que a reencarnação. Muitas pessoas se incomodam com essa palavra. Reencarnar, imagina, eu vou ser outra pessoa. Ainda não entendeu que se você mudar de roupa, você continua sendo a mesma pessoa. Você pode usar um vestido hoje, uma calça comprida amanhã, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Então, as nossas vestes corporais, que é a matéria, ela se modifica. Você pode ser mais clara, mais escura, de uma outra nacionalidade, cabelos aloirados, cabelos pretos, homem, mulher, não importa a veste corporal. O que importa é que você, em espírito, é sempre o único, não é? E a reencarnação, ela é maravilhosa, porque ela nos ajuda a concluirmos em outras encarnações vindouras aquilo que nós não conseguimos fazer na atualidade. Ou o que nós não conseguimos fazer nas passadas, nós vamos tendo a oportunidade de resgatar nas seguintes. Então, é um modo extremamente justo que Deus tem para com todos nós, para que todos nós tenhamos a mesma oportunidade, o mesmo tempo. Cada um tem seu tempo. Olha que maravilha, como Deus é maravilhoso com cada um de nós. Então, vamos lá. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Acabei de falar. Assim como o pai deseja o progresso do filho, Deus também almeja que seus filhos cresçam e se tornem cada vez mais inteligentes, mais amorosos, pois assim, pouco a pouco, alcançarão a condição de espíritos felizes. É isso que Deus quer de todos nós, que alcancemos um mundo melhor, que o planeta fique um planeta melhor e que nós consigamos fazer parte dos espíritos felizes, né? Olha que maravilha! Quanto mais o espírito progride, mais felicidade ele desfruta, porque sua maturidade já lhe permite agir com mais acerto, colhendo resultados mais positivos. Então, quanto mais nós amadurecermos, quanto mais nós entendermos o significado da vida, a importância das reencarnações, de estarmos aqui,
não é que não estamos aqui simplesmente de passagem, a passeio, que cada um de nós tem uma missão. Missão sim, não é uma santa missão como os missionários, né, que houveram na Terra, mas nós temos a missão de ser pai, de ser mãe, de ser professora, de ser um médico. Por que não? Não é tudo dentro daquilo que nos capacita a ser. Não podemos ter a missão de um anjo, mas temos a nossa pequenina missão que já é muito importante na Terra. Podemos afirmar, portanto, que a nossa existência na Terra é uma experiência de crescimento espiritual. Sem dúvida, convivermos uns com os outros, com os que nos são caros, com os que não nos são muito caros, tudo isso é um desafio para o espírito. E principalmente a forma com que nós vamos lidar com todos esses entraves. Então, estar aqui é estar numa grande escola, depurando o nosso espírito, tentando aprender, reaprender até, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos aprendendo desde o tempo em que fomos criados e cada encarnação nos dá a oportunidade de reaprendermos, principalmente aquelas histórias, aquelas situações, perdão, que não ficou muito bem, não ficou muito bem resolvida. Os problemas que nos atingem estão ligados às áreas em que precisamos aprender uma forma mais inteligente e amorosa de lidar com as situações difíceis. São as lições do nosso crescimento. Então tem gente que fala, poxa, mas não é possível, o meu karma é ter que ficar com esse marido, o meu karma é ter esse filho, Gente, nós quando desencarnamos, a nossa visão é muito diferente. Ela se estende, ela se dilata. Nós sabemos por que estamos uns com os outros, o que nós devemos fazer, o que nós fizemos. Então nós nos comprometemos como uma dádiva divina, como uma oportunidade maravilhosa a voltar com estes espíritos mais difíceis, a fim de aprendermos e ajudarmos. E também nos ajudarmos, desenvolvendo em nós as virtudes, a virtude da paciência, da bondade, do equilíbrio, do bem. Só que quando nós chegamos aqui, nós nos esquecemos, né? Todos nós temos o véu do esquecimento. E aí a gente blasfema, a gente reclama, a gente acha que a vida é injusta. Ai, essa família que eu vim, ai, esse marido que eu tenho, ai, essas... Mas, se nós voltamos em famílias difíceis, com pessoas difíceis, foi pelo nosso consentimento, foi porque nós permitimos isso e também foi para que nós possamos aprender e desenvolver outras virtudes que a gente, na espiritualidade, falou, legal, eu vou conseguir, manda essa que eu vou conseguir. Quer dizer, lá a gente acha que tá tudo certo. Agora, quando a gente vem aqui e acaba esquecendo, a gente se lamenta profundamente. Por isso que eu também digo, abençoada doutrina, que nos ensina, que nos abre os olhos, que nos arranca o véu, não é? E nos mostra o porquê de todas essas dificuldades, que nada é por acaso, porque estamos numa família, porque temos um cônjuge difícil, ou um filho, ou uma situação difícil. Então, vocês podem perguntar, Alda, mas o Espiritismo é a melhor doutrina? Não, eu não estou falando isso. Para mim, é a melhor doutrina, porque ela tirou essa venda dos meus olhos e muita coisa que eu não entendia e achava que não era justo, agora se fez a justiça. Agora eu pude entender com clareza o que Deus quer de nós quando nós retornamos à carne com essas dificuldades. Então, para mim, a doutrina espírita é maravilhosa por causa disso, e principalmente por causa da reencarnação. Aí fica mais fácil ainda de entender, não é? Chico Xavier afirmou que os espíritos de luz compararam o planeta Terra a um grande berçário com crianças dormindo. Olha que lindo! Essas crianças precisam acordar e deixar o berçário. É uma metáfora do crescimento espiritual que consiste em abandonar os nossos aspectos infantis, controlando as tendências egoístas e encontrando a satisfação em atender às necessidades de outras pessoas,
e não apenas as nossas. Eu já ouvi falar que aqui é um grande hospital, que aqui é um grande hospício, que as pessoas mais desequilibradas estão aqui, não é? O que também não deixa de ser um pouco verdade. Mas essa metáfora usada pelo Chico é doce, como ele foi doce, né? Sempre muito doce. Ele nos chama de criança e ele diz que o planeta Terra pode ser comparado a um grande berçário. Olha que delicadeza, não é? Ele não diz que somos doentes, que somos desequilibrados, embora sejamos um pouquinho disso também, mas ele diz que somos crianças espirituais. E aos olhos de Deus, nós somos crianças espirituais realmente. Não é? Por quê? Porque nós ainda queremos atender os nossos interesses imediatos, nós ainda queremos que as coisas sejam à nossa maneira, nós nos revoltamos muito facilmente mediante as dificuldades da vida, nós nos queixamos quase que diariamente, seja pelo chefe, seja pelo emprego, seja pela situação do país, seja por uma doença, seja por uma dificuldade financeira, seja por um vizinho. Toda hora nós estamos reclamando e olhando para o nosso umbigo, querendo que as coisas sejam do jeito que a gente gostaria que fosse, não é? É como aquelas crianças mimadas que se jogam no chão, nos shoppings, porque querem determinado brinquedo. Se o pai lhes dá, o que eles aprendem com isso? Nada, não é? Aprende que bom, a minha vontade será sempre feita todas as vezes que eu me queixar, que eu me jogar, que eu fizer uma cena como essa. Mas Deus, que é bom, justo e sabe o que faz para cada um dos seus filhos, ele não faz isso conosco, né? Ele nos mostra, nos dá os caminhos, nos dá as religiões, pode até dizer assim, para que nós possamos nos fortalecer, leituras, telefonemas. Quantas vezes nós estamos aborrecidos e vem um amigo, telefona para nós e fala exatamente aquilo que a gente queria ouvir. A gente fala, nossa, meu Deus, o Senhor ouviu as minhas preces. Claro que Ele escuta as nossas preces. Evidente, porque nós temos o nosso amigo do nosso lado, né? Que está sempre nos ajudando. Então, nós somos realmente parecidos com essas crianças. E o que ele nos pede é que saiamos desse berçário, que a gente comece a caminhar para a adolescência, vamos dizer assim. Nem que ela seja meia rebelde, mas vamos deixar de ser crianças, porque com o adolescente você pode colocar ele sentado, ele pode não concordar com o que você diz, mas ele já entende o que você quer dizer com ele. Então, nós temos que parar de ser essas crianças mimadas e começar a crescer. Aí ele continua dizendo, crescer é tornar-se sensível às necessidades dos outros. É quando você para de olhar um pouco para você e você começa a olhar a dor do seu vizinho, a dificuldade de uma companheira, o mau humor de alguém dentro de casa, não é? Enfim, que os pensamentos, que a vida das outras pessoas são muito diferentes das nossas, porque cada um de nós está aonde tem que estar, num degrau de evolução. Então, eu não vou ter de uma pessoa revoltada uma resposta delicada. Então, cabe a ela ou cabe a mim entender? Cabe a mim entender. Eu que já tenho conhecimento e sei que ela é uma pessoa muito refratária, ela é uma pessoa que não acredita em Deus, ela é uma pessoa muito revoltada, então eu não vou arrumar discussão com ela. Não, cabe a mim entendê-la. Então, é tirar um pouco o foco de nós para podermos olhar as dificuldades e as diferenças dos outros, respeitando, acatando, aceitando do jeito que eles são e sem querer impor moral alguma diante dos seus pensamentos, do seu modo de viver, porque cada um tem o tempo de despertar e não seremos nós que faremos isso, não é? Então ele diz aqui, como cantou Tom Jobim, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.
Então, eu já escutei muitas pessoas falarem assim, eu queria morar numa ilha. Deus que me perdoe, porque estar nesta família que eu estou é impossível. Aqui é um manicômio. Eu queria pegar as minhas coisas e sumir. Não, eu tenho certeza que você voltaria muito em breve. Você teria saudade e necessidade de todas essas pessoas que te cercam. Porque ninguém está no lugar errado, na hora errada, na família errada. Você veio para ficar no lugar certo e aprender com essas pessoas também. Então, por mais que você desapareça, você vai querer voltar, porque você vai sentir a necessidade. Todos nós somos iguais e o homem não nasceu para ficar sozinho. Mas nós só vamos entender isso, como ele diz aqui, como Tom Jobim diz, fundamental é mesmo o amor. Então, quando nós começarmos a amar o outro da forma como ele é e não como nós gostaríamos que ele fosse, nós vamos ter um entendimento maior. E não vamos nos aborrecer tanto. Deus sabe, porém, que esse crescimento é um processo paulatino. Não se faz de imediato. Aquele, por exemplo, que aspira a chegar ao curso superior precisa passar pelos ensinos fundamental e médio. Isso nos permite supor quanto aprendizado precisaremos ter para atingirmos a perfeição espiritual. Por essa razão é que Deus nos concede sucessivas existências na vida material, para que possamos nos aprimorar em cada uma delas. Eis aí a razão da reencarnação. A razão melhor, maior, que realmente nos fala da justiça de Deus. Eu, como você, como muitos que estão assistindo essa live, vieram de outras religiões. Abençoado aquele que nasceu em berço espírita. Né? Domingo eu estava assistindo a live do Alexandre e ele falou que nasceu em berço espírita. Eu fiquei com uma pontinha de inveja, porque eu falei, nossa, que legal, que delícia ser educado, estar numa família espírita desde o berço. Nossa, deve ser muito legal, né? Isso não evita que você passe as suas dores, as dores do crescimento, porque cada um é um, mas que é muito melhor, porque você tem um pai que já entende todos os processos da vida, uma mãe, então é muito melhor do que aquele que, por exemplo, gosta da doutrina, mas que nasce no seio de uma outra religião. Os seus percalços serão muito mais dificultosos, não é? Então, quando ele diz aqui, né, que o processo é paulatino, é porque cada um de nós, a natureza não dá salto, nós não aprendemos de uma hora para outra. A gente vem já de muitas encarnações. E quando eu estava na outra religião, eu não entendia isso. Eu falava, meu Deus, né? Por que existem ladrões, assassinos, crianças que na mais tenra idade já vêm com deformidades ou com doenças, assim, terríveis, que não têm cura, e outras são tão saudáveis? E eu sempre me questionava quanto a isso, né? Perguntava para os padres, para as freiras, da onde eu era semi-internada, e a resposta era sempre a mesma: são os desígnios de Deus. Mas eu sempre muito rebelde, eu falava, não pode ser os desígnios de Deus, né? Até que você procura e um dia encontra. E eu encontrei nessa maravilhosa doutrina a explicação para as minhas dúvidas. Quando eu peguei o evangelho na mão e li sobre a reencarnação, eu falei, tá aqui a maior justiça, né, que se pode imaginar na face da terra. Isso é Deus. Esse é Deus, é o nosso Deus, é um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de bondade, né? Porque ninguém aprende de um dia para o outro. O que é assassino hoje vai passar por outras reencarnações vindouras até que o espírito desperte, né? Nós é que somos muito imediatistas. Quando nós queremos uma coisa, nós queremos para ontem. E fazemos tudo para ter essa coisa. Mas só que Deus não é assim, né? Ele respeita a cada um de nós. E se hoje nós despertamos, muito que bem. Se nós não despertamos, haveremos de despertar mais para frente. E isso também não quer dizer que devamos ficar sentados na beira da calçada esperando a banda passar. Não, temos que lutar
pelos nossos ideais, pelo nosso aprimoramento íntimo, não é? Pela nossa reforma interior, nossa reforma moral. O que conseguirmos, muito bem. O que nós não conseguirmos, aí sim, nós vamos com o espírito recheado de boas coisas e terminarmos numa próxima encarnação, ou 2, ou 3, ou quantas forem necessárias. Além do mais, no programa pedagógico divino, ele continua aqui, está previsto que nós tomaríamos decisões equivocadas, que nem sempre acertaríamos nas nossas atitudes, que todo o aprendizado é constituído de erros e acertos. Certo, pessoal? Todo o aprendizado é constituído de erros e acertos. Então, nós não temos que nos envergonhar, né, daquilo que nós somos, daquilo que nós fomos, daquilo que nós conseguimos, das nossas tendências. Isso eu costumo falar em todas as lives, né? Vamos nos aceitar, nos amar do jeito que nós somos. Ah, mas a minha tendência é mais assim instintiva, a minha tendência é mais assim, eu perco a paciência com muita facilidade, eu erro várias vezes, eu já aprendi tanto dentro da doutrina e continuo fazendo as mesmas coisas. Continua e vai continuar. Porque o aprendizado é lento. Aquele que se santifica, que acha que já consegue superar o seu egoísmo, o seu orgulho, que não tem mais impaciência dentro de si, é bom tomar cuidado. Porque estamos todos no mesmo patamar, estamos todos aprendendo as mesmas lições. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, né? Uns progridem mais, têm mais facilidade, mas estamos todos nesta grande escola para aprendermos as mesmas coisas. Então não devemos nos envergonhar quando nós falamos, puxa, mas ela é palestrante e eu encontrei ela nervosa na lanchonete. Vai encontrar várias vezes. Se vocês encontrarem comigo, vocês vão me encontrar às vezes muito nervosa. Muito nervosa. E às vezes muito alegre. Porque eu sou gente, eu sou humana, não é? E eu também estou aprendendo com todos vocês, inclusive nessas lives. Então, vezes eu consigo superar, outras nem tanto. Mas eu também não vou me condenar. Me condenava no início, muito, principalmente no início da doutrina. Mas aí eu vi que isso também não resolvia nada, só me punha para baixo. E abri as minhas portas da mente, do meu coração, dos meus sentimentos, para que outros irmãozinhos se aproximassem de mim e ficassem, realmente, olha, você é assim, assado. E eu ficava mal, muito mal, né? Como todo médium, com muita sensibilidade, né? E muita inspiração, que eu tenho muita inspiração, eu acabava escutando mais o lado negativo até o dia que eu falei, opa, pera um pouco, estamos todos no mesmo barco, somos todos aprendizes, então por que exigir de mim algo que eu ainda estou em aprendizado, né? Então é assim com todos. Então Deus, ele já previa isso, ele já sabia. Como nas escolas humanas, onde o aluno reprovado tem o direito de repetir o aprendizado na escola da vida, também temos a oportunidade de retomar experiências mal sucedidas através de uma nova existência na carne. Olha que legal! Então, essa existência não foi muito boa, eu falhei em muitas coisas, né? Me comprometi em outras, mas foi o que eu pude fazer. Eu fiz o meu melhor. Então, na próxima encarnação, nós vamos conversar novamente com o mentor, com os amigos que lá ficaram na espiritualidade, torcendo por nós, com aqueles que nos são caros. E eu tenho certeza que eles vão dar um jeito de retornarmos à matéria, em outras posições, que não seja mãe, pai, irmão, mas eles farão de tudo para que a gente possa trabalhar em nós essas dificuldades que ficaram, tá? A reencarnação é a prova de que Deus não é apenas justiça, é também amor e misericórdia, pois concede ao espírito novas oportunidades de refazer o que não deu certo, reconstruir amizades perdidas, recuperar afetos, desenvolver potenciais adormecidos, esforçar-se no que foi omisso, deixar de viver como criança mimada.
somos todos crianças mimadas, né? Basta que as coisas não saiam do nosso jeito. Ai, nós já demonstramos o quanto somos mimados. Então a reencarnação é a prova de amor e justiça de Deus por todos nós. A reencarnação também é o grande perdão de Deus para os seus filhos. Olha que frase. A reencarnação é o grande perdão de Deus para seus filhos. Pois os erros que cometemos numa existência poderão ser reparados numa outra. Jogando por terra as velhas concepções religiosas de castigos e penas eternas, que todos nós aprendemos um dia. Quem é bom, vai para o lado direito. Quem é mau, vai para o lado esquerdo, ou seja, vai queimar no fogo do inferno. Sempre, sempre. Isso nunca me amedrontou quando eu aprendia na escola com as freiras, porque eu sabia que por trás de todo esse falatório não poderia ser assim, não poderia. Mas eu não entendia bem como que seria, e hoje eu entendo, né? Todos nós entendemos que estamos na doutrina, graças a Deus. A perpetuação no fogo do inferno, o inferno para sempre, não existe. Porque não existem homens maus para sempre. Então estamos sempre nos renovando, estamos sempre aprendendo, estamos sempre tendo a oportunidade de uma nova existência na carne, porque Deus assim permite e porque Deus, como ele diz aqui, nos dá esse presente. É a maior prova do seu perdão. Tá bom, filho, você errou, então volta numa próxima encarnação, tenta fazer melhor, tenta fazer melhor. E você vai fazer, sabe por quê? Porque você já traz dentro de si aqueles resquícios, aquelas coisas. Por exemplo, hoje, quando a gente vai dar uma resposta mais agressiva, a gente até pode escapar e dar, mas logo em seguida você tem aquela noção de que você não fez a coisa bem certa. Por quê? Porque você já traz em germe dentro de você a bondade, a paciência, só que você desenvolve aos pouquinhos. Então você tem a noção de que você fez alguma coisa errada. Então todas as vezes que nós voltarmos numa encarnação, tudo que foi aprendido não é jogado fora, né? Sempre nos vem como inspiração. Se nós vamos fazer alguma coisa que não é tão boa, sempre alguma coisa nos acontece que vem como um relâmpago. E a gente fala, poxa vida, né? Parece que eu já aprendi isso. E aprendeu mesmo. Só que na vida passada você não colocou tão em prática. E agora você vai ter a oportunidade de colocar. Olha que bênção, gente. Olha que maravilha. Se Deus faz isso com cada um de nós, por que nós não vamos nos dar uma chance? É muito cruel da nossa parte, não é mesmo? E, como eu estava falando, principalmente no Brasil, né? Nossa reencarnação aqui no Brasil, que tem gente que fala, puxa, eu podia reencarnar em outro país. Não, não senhor, não senhora. Você tinha que reencarnar aqui, porque os seus compromissos é nessa terra amada, desde a época da escravidão. Então nós estamos onde nós temos que estar. Vamos amar o nosso Brasil e deixar de ter olhos grandes para outros países. É conquista deles, eles já conseguiram. Nós vamos fazer por merecer na nossa pátria amada. Vamos lutar para sermos melhores, porque nós, sendo melhores, nós vamos ter um Brasil melhor também. E para terminar, ele diz assim, a reencarnação é Deus nos dizendo, volte à terra, meu filho, e tente outra vez. Recomece de onde parou, conserte o vaso quebrado, reconquiste o amor do passado, aprenda com seus erros, progrida e seja feliz. Afinal de contas, nascer, crescer, morrer, renascer, ainda e progredir, sempre tal é a lei. Eu tô emocionada, te juro. E também não tenho vergonha de dizer que eu estou emocionada. Muito emocionada. Primeiro com essa lição maravilhosa de amor, né? Deus nos falando ao coração
através Kardec, né? Como também a primeira frase aqui do livro é de Kardec. Então, a bondade da espiritualidade, a bondade de Deus é tão grande para todos nós, que é impossível nós não nos emocionarmos. Nós temos é que agradecer muito, por estarmos aqui nesta pátria amada, Brasil, por sermos quem somos, brasileiros, dignos, seres humanos, criaturas, espíritos imortais, e fazendo sempre o nosso melhor, na certeza de que, como eu disse e repito, quando formos pessoas melhores, vamos tornar o nosso Brasil melhor também, com menos egoísmo, com menos orgulho, com um olhar mais humano para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos em dor. Mas para isso nós precisamos aprender primeiro, porque nada é de um dia para o outro. Então, esse é o recado que eu queria deixar hoje para todos vocês, 7 de setembro, dia do nosso querido Brasil. E eu convido a todos nesse instante a fechar os olhos, imaginar o anjo Ismael com as suas asas longas, brancas acetinadas, envolvendo juntamente com Maria o nosso planeta Terra, mas especialmente Ismael ao nosso querido Brasil. Vamos pedir a Ele para que cuide do nosso Brasil com muito carinho, que tudo isso que estamos passando possa florescer, possa ser revertido em bênçãos de cura, de amor. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco, por nos dar a oportunidade da vida na Terra e nesse abençoado país. Muito obrigada, que sejamos dignos de termos esta pátria amada em nossos corações e fazermos cada dia o melhor que pudermos para nós e para todos que estiverem junto de nós, seja na nossa família, seja os nossos amigos, o nosso semelhante. E assim, Maria Santíssima, nós te dizemos neste momento: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogue por nós agora e sempre. Obrigada, amigos. Uma linda figura se fez na minha mente, Maria Santíssima, envolvendo todo o planeta, e o nosso querido Ismael, abraçando o nosso Brasil. Uma feliz semana a todos, com muita paz. Até uma próxima.